Acho que tá tudo certinho. Deixa eu apagar a luz. Eu sou o Matheus Sasaki, tem alguns Matheus diferentes. Eu sou o atual coordenador de suspensão. Aí eu vou dar a linha de NX para vocês hoje, né? Se já tiveram outra segunda. Essa aqui de hoje é sobre assembly e drafting, que são as ferramentas de montagem das peças e de desenho. Não só desenho técnico, mas também tem algumas outras funções. É, a minha ideia com essa aula, acho que um pouco também por causa do horário, como é um pouquinho mais tarde, é mais passar uma visão geral para vocês de contextualizar tudo que a gente faz, como funciona mais ou menos as coisas, algumas funções, algumas coisas que vocês têm que prestar atenção. E aí, eu vou primeiro fazer a apresentação aqui. Eu não sei muito bem quanto tempo vai durar. E aí, dependendo do tempo aqui, não sei se vocês têm horário para ir embora e tal, eu faço um exemplo ou não faço. De qualquer forma, eu estou gravando aqui a tela, e eu acho que o microfone também. Então, se vocês quiserem assistir depois, não sei como bem dá para enxergar ali na tela, e aí depois eu devo colocar no YouTube, e aí eu mando o link lá no grupo. Ah, não, não, tranquilo. Minha ideia era tentar fazer durar uma hora, assim, mas como eu não treinei a apresentação, eu não sei quanto tempo vai demorar. Bom, como eu falei, o que que eu vou tratar aqui é dessas duas funções. Então, começando pela parte do assembly, né? Ah, a primeira coisa que vocês têm que conseguir fazer, não só é criar, mas conseguir abrir um assembly, né? Então, para vocês conseguirem abrir, não sei quantos de vocês tiveram contato com o NX, né? Já que não é todo mundo da Poly e tal. Ali no NX você tem uma função que chama Assembly Load Options. Isso daí serve para você conseguir abrir os arquivos do jeito que você quer. Se você não configura isso aqui direito, você tem lá um monte de peça dentro de pasta, e tudo que a gente tem é salvo no Drive. E aí você tem que conseguir configurar isso aqui certo para conseguir abrir as peças e os assemblies do jeito certo. Então, se vocês clicam nessa opção, vocês conseguem configurar para ele buscar dentro da pasta que você quiser. E aí o principal negocinho que vocês têm que prestar atenção aqui é de colocar uns três pontinhos no final do diretório ali, que senão ele vai procurar dentro da pasta que você deu e ele não vai procurar dentro das pastas que tem dentro da pasta. E aí não vai carregar nada, vai ficar tudo em branco. Depois disso, eu queria mostrar mais ou menos como é que é a estrutura aqui. Quando você abre, né, aqui eu abri a caixa de direção como exemplo, vocês têm todas as peças listadas, está bem pequena ali na esquerda. Essa coluna que eu coloquei um pouquinho maior aqui. Aqui tem listado lá em cima, está escrito SUS15, Steering Rack. Isso daí é o nome do assembly que eu abri. E aí dentro dele vocês têm todas essas outras peças aí, e tudo isso daí são peças que compõem a caixa de direção. Se vocês separarem, vocês dá para ver direito, existem dois símbolozinhos aí, um é um cubo só e o outro são três. Isso daí é só o jeito do NX representar o que que é um assembly e o que que é uma peça separada. Então, por exemplo, dentro da caixa do assembly, da caixa de direção, a gente tem o sensor de quanto está girando o pinhão, né? Aí, essa imagem aqui da esquerda, se vocês verem, ele é também um assembly. Aí dentro do sensor da eletrônica, vocês têm cada peça que faz parte dele. Então, só para vocês entenderem que os assemblies podem ser compostos de outros assemblies. E aí, aquilo lá que eu tinha comentado, que se você não configura direito as configurações da onde que o LX vai procurar as peças, vai ficar tudo transparente assim. Vai ficar, em vez de coloridinho e amarelo, vai ficar tudo cinza e transparente.
e não vai aparecer nada na sua tela. Então ficaria desse jeito que está na tela. Depois disso aqui eu queria mostrar as principais ferramentas que a gente usa no Assembly, né? Então a gente tem tanto as partes de adicionar ali para a esquerda, que você vai escolher simplesmente as peças que você vai querer adicionar, a quantidade e vai tacar ele dentro do Assembly. Depois de fazer isso, você vai ter que mover as peças do jeito que você quiser para deixá-las mais ou menos onde tem que estar. E aí você vai usar o Assembly Constraints para conseguir encaixar de fato uma peça na outra. Os constraints, eles ficam também, tem uma aba só para eles. E aqui tem listado quase todas as restrições que a gente usou para montar a caixa, né? Então, quando você vai colocar, você clica lá na opção de Assembly Constraints e vai abrir essa janelinha aqui. Essa janelinha ele tem vários tipos diferentes de encaixes que você pode dar para a peça, né? E aí, acho que é razoavelmente intuitivo de usar eles. Tem constraint de touch, alinhar, concentricidade, distância, fixar, enfim. É algo que é mais fácil vocês treinarem do que ficar falando de cada um aqui, né? Só uma coisa que eu queria destacar é que, especialmente, não sei se só no nosso caso, né? É muito comum a gente usar constraint de concentricidade, né? Porque como são peças reais, não são bloquinhos aleatórios que vocês estão fazendo lá de PCC, aqui tudo é uma coisa encaixada na outra, essas peças têm que ser fabricadas e uma das ferramentas mais comuns para você fabricar as peças é usinar elas, especialmente tornear elas. E aí o torno geralmente sai peça cilíndrica, então sempre vai ter alguma circunferência, algum cilindro que vai encaixar no outro. E aí por isso que, se vocês verem aqui, quase tudo é concêntrico. Então, tudo que é encaixe de parafuso, é coisa cilíndrica, ou a maioria das peças que são usinadas tem alguma parte que vai precisar disso daí. E aí fica razoavelmente simples de você montar tudo, né? O único problema que dá é quando não está modelado direito e aí as coisas não é para encaixar mesmo. Então, além disso, além dos constraints, né? Vocês têm a ferramenta de Move, né? Depois que vocês montam a peça, vocês podem deixar ela com algum grau de liberdade ou não. Aí, do mesmo jeito aqui, né? Quando você abre o Move, você consegue mover as peças do jeito que você quiser. Tem alguns jeitos que ele te dá, né? E aí, acho que também é mais fácil de vocês aprenderem fazendo do que eu mostrar um por um. Só algo que eu queria destacar é a questão dos graus de liberdade que os assemblies têm dentro dos assemblies. Então, por exemplo, tem a caixa de direção ali na esquerda que ela tá separada. Aí, por exemplo, vocês montaram ela e vocês deixaram livre para conseguir correr a cremalheira ali, que é todo o negócio que está laranja na esquerda. Então, dentro do assembly da caixa, você consegue mover isso daí. Só que quando você vai montar a caixa no sistema de direção ou no assembly completo do carro, isso não se replica. Os graus de liberdade que você deixa dentro do assembly, ele meio que fica restrito ao assembly. Então, se eu tento mexer a cremalheira ali no assembly da caixa, dá certo, eu consigo. Só que quando eu parto para a parte da direção inteira, se eu tentar mover, não vai mover. Ele vai tentar mexer a caixa inteira, porque a cremalheira está dentro da caixa que só vai mover como um bloco inteiro. Uma ferramenta bem boa quando vocês estão mexendo em algum assembly e vocês precisam tirar alguma medida para fazer uma peça, ou sei lá, qualquer motivo que vocês tenham para medir, são as ferramentas de dimensão. Ali em cima, né, você tem todas as abas, uma delas é a de análises, e aí nessa aba de análises vocês conseguem tirar quaisquer medidas que vocês precisarem. Então, a mesma coisa, tem várias, tem distância entre pontos, distância projetada, raio, ângulo, enfim. Aí uma das últimas coisas que eu queria pontuar aqui é a atenção aos detalhes, né?
às vezes vocês vão montar alguma assembly e aí alguma peça não foi tão bem modelada, alguma coisa não está perfeitamente encaixando na outra, aí dá algum conflito de constraint, aí você vai dar uma olhada e tá quase encaixando. Ali, por exemplo, eu medi a distância entre o centro do furo do mancal, né, que são as peças que estão ali em cima, os quadradinhos, e o furo do clevis. O clevis é essa chapa cinza escura embaixo. E tá dando uma distância de 0,009 milímetros. Aí você pode olhar e, foda-se. Mas é muito importante vocês terem esse cuidado e esse capricho de fazer tudo certinho. Tipo, isso aqui é um CAD, não é a peça real, e por mais que você fosse fabricar isso daqui, não ia ser a máquina nem ia ter precisão, provavelmente, para fabricar algo assim. Mas, por mais que isso não tenha impacto no projeto real, que isso aqui é muito quase, mas não é certo, é importante vocês terem esse cuidado e esse capricho, porque não é legal fazer as coisas de qualquer jeito. Aí uma outra ferramenta mais de uso geral que eu queria mostrar aqui é o Contour W. Isso aqui serve para vocês conseguirem ocultar ou mostrar as partes do assembly de uma maneira mais fácil, né? Então, por exemplo, às vezes você quer ocultar alguma constraint que você criou, você quer ocultar todas as peças de uma vez, tá ficando muito poluído o desenho, você quer sumir com, sei lá, os sketches que você fez, você consegue fazer isso aqui por aqui. E é só uma ferramenta que ajuda na hora de vocês navegarem pelo arquivo. Ah, aí aqui é. Oi. No caso, ele exclui a peça ou, tipo, ele só tira a Não, visualização? ele só oculta, a peça vai continuar lá, vai funcionar tudo certinho. Inclusive, né, eu não avisei, mas se vocês quiserem tirar dúvida durante a apresentação, aí é só perguntar. Aqui o que eu queria mostrar, eu acho que é isso, é que quando você está mexendo num arquivo de assembly, algo que é uma ferramenta bem útil de vocês utilizarem é conseguir mudar as peças individualmente, por mais que vocês estejam no arquivo geral. Então, por exemplo, aqui está com a caixa de direção ali toda montada, eu estou no arquivo de montagem dela. Se eu der dois cliques em qualquer uma das peças, por exemplo, aqui eu cliquei no pinhão. Quando eu dei dois cliques no pinhão, eu entrei no arquivo do pinhão, por mais que eu tenha aberto todo o assembly, aqui eu vou conseguir alterar tudo que eu quiser em relação ao pinhão, né? O pinhão tem um arquivo dele separado, tem lá tem lá todos os sketches, extrudes para fazer ele, e isso daqui é útil principalmente quando vocês quiserem ter alguma medida em relação a outra. Ele está montado na caixa, vocês querem que ele tenha algum tamanho dele em relação a alguma peça da caixa, né? Então, por exemplo, naquele negocinho roxo ali na esquerda, eu consigo ver tudo que eu usei para modelar o pinhão. E aí eu consigo, por exemplo, sei lá, criar um sketch aqui qualquer e usar como referência para o meu sketch, por exemplo, a borda da caixa da direção em si. E aí isso daí é útil porque fica mais fácil de trabalhar em certas situações, né? A única coisa que vocês têm que mudar, acho que eu não estou acostumado a falar tudo, é aquela opção ali. Nossa, aquela opção ali de entire assembly. Peraí que eu vou tomar água.
Então é isso sobre essa parte aqui do de vocês utilizarem essa função. Agora partindo para a parte do drafting, né? Drafting é a função do NX que a gente usa para não só fazer desenho técnico, que é a principal função dela, mas também para tirar DXF, que é o tipo de arquivo que a gente usa para cortar peça, ou algumas outras funções. Então, para vocês fazerem o draft, né? Ali em Application, vocês têm a opção para entrar no modo de drafting, e aí ele vai pedir para vocês criarem uma folha. A folha ela vai ter algum tamanho específico, vocês podem criar o que vocês quiserem, mas o que é mais comum da gente usar, a maioria das peças dá para fazer nesse tamanho, né? É usar uma folha A4, né? E aí, a princípio é isso que vocês vão alterar, é colocar a folha do tamanho certo. E aí também o estilo das projeções, que é no primeiro, eu acho, diário, que é o que está selecionado ali. Então, depois de escolher a folha, ele vai criar lá o arquivo. E aí, só uma coisa, o drafting ele é um arquivo de desenho e ele fica associado ao arquivo da peça modelada, né? Ele não cria algo separado. Então, quando vocês criarem a parte de drafting, vocês vão ter que importar o template de desenho técnico da equipe, né? A gente usa um template específico que vai o nome da peça, o nome de quem fez, escala e tal. E aí, para fazer isso, tem ali em File, vocês conseguem clicar em Import e vai em Parte. Aí a parte, né, a peça que vocês vão estar importando é na verdade só o desenho técnico. Então, escolhendo ele, a parte de drafting de vocês vai estar com o desenho técnico da equipe, quer dizer, o template dele, que é isso daí. Tem o logo ali bonitinho e os negócios para preencher. Então, aqui eu vou seguir meio que fazendo um desenho técnico de uma peça. E Se for leite, já ou vou te perguntar essa parte do projeto feito. é que ele fica Associados. você vai estar tipo mexendo num arquivo do Pinhão, por exemplo. Aí você vai entrar na parte de desenho e aí o drafting já faz parte do desenho, né? Já faz parte da peça, quer dizer. Aqui, né, que eu falei que clica em drafting, você tem as duas opções ali, que o modeling é onde está a peça de fato 3D e o drafting é onde vai estar o desenho. Tá. Aí, como eu falei, né, a parte do template, quando vocês forem fazer o desenho, né, seja eles para só usinar no PMR, algum patrocinador, ou para alguma para competição, né, que a gente tem a prova do COST. Eu não sei se já falaram sobre. Na prova do COST, uma parte dela é ter todas as peças do carro documentadas bonitinho. E aí, não só a gente tem que documentar como a peça é fabricada, mas também colocar um desenho técnico dela. E aí, as informações têm que estar bonitinho, tem que estar tudo em inglês, o material, o tamanho do bloco bruto, enfim. Então, para preencher, é só dar dois cliques em cima do template ali e vai abrir essa janela que vocês vão conseguir colocar tudo que precisar. O nome e tal, o material, tudo que eu falei. Bom, então vocês tinham já o template, né? A folha está em branco. E aí, para começar um desenho, o que vocês vão escolher aqui tá ali em cima, né? Na parte de home, vocês têm como começar a criar as vistas, né? Então vocês podem começar com uma vista base, que vai servir para você conseguir projetar a vista superior, lateral, enfim, o que vocês quiserem. E aí, além disso, tem uns quadradinhos pequenos ali em cima. Provavelmente os mais úteis para vocês vão ser os de projeção e os de corte, que são esses dois. Então, aqui, de novo, já volto.
Aqui eu fiz as vistas da peça, né? Então, como eu falei, né, tem a ferramenta de projeção, e aí eu consegui começar a partir da que está na esquerda em cima, projetar pro lado e para baixo. Depois de fazer isso, para vocês conseguirem colocar a cota no desenho, né, todas as dimensões que ele precisa ter, vocês vão entrar na parte de Dimension ali, que vai ser a ferramenta que vocês vão usar para colocar tudo que precisar. Então, quando vocês clicam na função, ele vai abrir essa janelinha e aí tem nele todos os tipos de cota que você consegue colocar, né, aqui em Method, que vai ser cota horizontal, vertical, cilíndrica, angular, enfim. E aí, para ele funcionar, vocês vão precisar fornecer dois objetos para ele. Os dois objetos podem ser uma linha do desenho, outra linha, uma circunferência para colocar qual que é o diâmetro do furo, enfim. Então, colocando as cotas no desenho, fica algo mais ou menos assim. Então, eu coloquei cota vertical, horizontal e de diâmetro. Aí tem alguns detalhes que eu queria passar aqui, né? Se vocês verem no slide anterior, tem meio que todos os valores, mas tá tudo jogado, né? Às vezes, como a peça tem que ser de fato fabricada, existem alguns detalhes que é importante, é interessante às vezes vocês colocarem, né? Então, esses detalhes seriam tolerância, chanfro, alguma nota, né, alguma coisa escrita que vocês querem colocar ali para quem vai usar a peça. E também o terceiro seria mais questão de capricho, que são as linhas de chamada, né? As linhas de chamada deveriam ficar, não deveriam ficar encostadas na peça, né? Mas quando você coloca a dimensão, o NX meio que caga para isso e aí fica tudo grudado. Então dá para vocês descolarem isso daí também. Então na parte de tolerâncias, né, se você der dois cliques em cima de qualquer cota que você colocou, vocês vão conseguir alterar, vocês vão conseguir colocar a tolerância, né? Então seria aquele mais ou menos X que está ali. Vocês conseguem alterar isso daí para ser mais ou menos algum valor, ou só mais, ou só menos, enfim, tem alguns tipos, tem ajuste, não lembro o nome certinho, mas questão de interferência que tem lá as letras H7, G, sei lá o quê, enfim. Nas partes de nota aqui, vocês vão conseguir escrever qualquer coisa que vocês quiserem ali na tela, né? Então, deixa eu ver se apareceu. Não. Então, clicando ali, vocês vão conseguir escrever qualquer coisa e também, às vezes, colocar alguma setinha indicando aonde que está o detalhe, chanfro, como eu falei, ou qualquer coisa do tipo. E aí, por último aqui, a parte das linhas. Para editar essa questão não só da distância dela para a peça, mas como a espessura, o tamanho da seta, tudo isso, vocês clicam em cima da cota e aí tem esse Edit Settings que vai servir para fazer isso. Então vocês conseguem alterar a escala do desenho, vocês conseguem mudar a espessura de cada linha, vocês conseguem mudar várias coisas, né? Então, por exemplo, aqui, é, a parte das linhas visíveis, né? Você consegue editar como que ela vai aparecer para quem está vendo e a espessura delas. Isso daí é importante às vezes porque, por padrão, o NX coloca uma espessura meio grossa demais para as linhas e aí fica um negócio meio grosseiro. A parte que eu falei da extensão da linha, né, de não ficar tudo grudado,
nessa parte da linha de extensão, né? Vocês conseguem mudar o valor desse gap para criar alguma distância, né? Então, o que eu falei da espessura da linha, no NX em si não dá um contraste tão grande, né? Mas quando vocês exportam como PDF, às vezes fica um negócio meio feio. Ah, não, é que seria a diferença de vocês colocarem uma linha mais fina ou não. Mas é mais isso, né? Então em cima ainda tá tudo grudado, as linhas estão com a espessura que vem de fábrica, e aí embaixo já tá um pouquinho ajustado. Dá pra ver que é um detalhe, né? Tipo, dá pra entender completamente bem tipo, a peça em cima, a peça embaixo é a mesma coisa. É mais questão de ter capricho pra fazer um negocinho bonitinho. Então, no final ficou assim o desenho, né? Agora já tudo preenchido, todas as vistas, as notas, cotas, enfim. E aqui tem a parte que eu falei que o draft não serve só para fazer desenho técnico. O drafting pode servir também para fazer DXF, né? DXF é o arquivo que a gente usa para fazer corte a laser, corte a água, que é um corte tipo, a 90 graus de uma chapa, geralmente. Então, o principal que vocês têm que se atentar na hora de fazer lá vem de novo. O DXF é que o desenho que vocês estão fazendo, ele vai ser o desenho que vai ser cortado na chapa. Então ele tem que ter a proporção de 1 para fazer do tamanho que vocês querem. E as linhas que estiverem aparecendo para você no desenho vão ser as linhas que vão ser cortadas. Então não pode ter, por exemplo, tudo isso aqui. Isso aqui é o exemplo do volante do carro, né? Então ele é feito, a base dele é feita em uma chapa. E aí precisa cortar essa chapa, né? Então, se vocês verem, tem umas linhas pontilhadas aqui embaixo, um monte de ponto jogado, e também as linhas de centro ali do furo, né? Então, se você deixar isso daí no arquivo, na hora de cortar, a máquina vai fazer todo esse negócio que você não quer que faça. Então, vocês têm que deixar limpinho exatamente o que vocês querem que a máquina corte. É, Aí, por último, né, a parte do arquivo que vocês fizeram no drafting, do desenho, né, vocês podem exportar ele de alguns jeitos diferentes, né? Como eu falei, tem PDF, então acho que tá aparecendo, tá aparecendo ali em cima, né? Tem PDF, vocês vão exportar por PDF. E também tem alguns vários outros formatos. Quando vocês forem exportar o DXF, tem ali a função específica para DXF. E aí, era isso que tinha de apresentação. Ah, Queria saber mais ou menos, tipo, vocês têm algum problema de horário de ter que sair? Que aí eu poderia tentar fazer algum exemplo aqui, só que eu não garanto se vai ser rápido ou não. Não, não, aí usa outros. Aí, dependendo do que for, usa um software, usa outro. O NX até tem, né, uma parte que dá para simular algumas coisas, mas nunca utilizaram muito não. É, mas é isso, né? Tá tudo gravado aqui. Aí a minha ideia é passar para vocês, como eu falei, eu acho que fica muito maçante, muita informação se eu fosse fazer tudo durante a aula, mostrar onde é que fica cada função, cada detalhe. É, não ia adiantar, né? Vocês iam ver a aula e ia chegar na hora de fazer e esquecer tudo. Então, a minha ideia é passar para vocês fazerem um assembly, né? Eu vou passar as peças, por exemplo, a caixa de direção lá, sei lá, botar uma foto de como que é para ficar mais ou menos. E aí simplesmente dar todas as peças que fazem parte. E aí vocês meio que se virarem lá para encaixar do jeito que parece que é para encaixar. Isso para a parte de assembly e aí de desenho a mesma coisa, né? E aí, tipo,
seria fazer o desenho de alguma coisa mais besta, tipo esse mancal aqui, é uma peça quadrada, tem um negócio ou outro diferente. Porque eu acho que é o melhor jeito de vocês realmente aprenderem a fazer. Vão aparecer as dúvidas, né? Porque aqui mostrando meio que pula algumas etapas, né? Às vezes aparece um erro na tela, às vezes aparece informação a mais, ou sei lá, você esquece onde é que clica. Então eu vou até o final de semana, assim, separar bonitinho as peças lá no Drive. E também eu pretendo montar um PDFzinho só explicando ali mais ou menos meio que o que eu falei aqui. Em relação às constraints que a gente usa mais, onde fica exatamente cada coisa, né? Onde é que você clica para pôr as cotas, assembly, mover. Porque é que eu mostrei por cima, né? Às vezes não dá para ter uma noção muito bem de onde que isso fica de fato no NX, né? Então, tipo, sei lá, eu coloquei ali a print da parte de cima da tela, mas não sei se só mostrando aqui fica tão claro. Então, minha ideia é essa. Aí já foi uns 40 minutos de apresentação. Eu não sei quanto tempo ia demorar para fazer algo que valesse a pena aqui de abrir o NX e montar alguma coisinha ou outra, né? Aí, bom, não sei. Que, é, não tem horário não. Não sei, se quiser. Quem é que precisa sair, sei lá, até umas 7, alguma coisa assim daqui? Só pra ter uma assim. Vocês não. Vocês também. Dá pra eu tentar fazer algo mais ou menos rápido aqui. Acho que mais por essa questão de ah, meio que seguir o mesmo lance da aula, né? Se eu fizer aqui, às vezes não vai ficar, não vai ter o mesmo ganho que vocês na prática fazerem a montagem vocês mesmos. Deixa eu, deixa eu ver aqui se dá pra ver alguma coisa fácil. Aí dá pra tentar montar alguma coisinha. É, eu acho que eu vou abrir a caixa de direção, aí eu vou dar uma mexida nela, que, que eu acho que realmente vale mais a pena vocês treinarem, tipo, vocês mesmos, né? Eu só vou abrir aqui só pra. Eu não sei se alguém aqui já viu o CAD da equipe, alguma coisa, mas só pra vocês darem uma olhada. Bom, aqui eu abri o NX, né? Então, aqui, que nem eu falei, né, tem um Assembly Load Options, e aí vocês têm que mudar aqui para conseguir abrir o negócio bonitinho. Então, deixa eu abrir aqui. Esse aqui é o Assembly oficial do carro, né? Então, eu escolho a pasta, coloco os três pontinhos, dá OK. Aí eu vou abrir a parte da suspensão aqui, que eu acho que se for abrir tudo, às vezes tá faltando alguma coisa, ou vai demorar muito para abrir, porque é muita peça. Esperar um pouquinho, acho que não demora muito, não. Ó, veio mirado no meio do nada, mas aqui tá meio que o chassi e tudo que faz parte da suspensão, né? Então tá meio que tudo vazio, só tem as rodas e a direção. Então, sei lá, acho que mais pra mostrar pra vocês, né? Acho que não sei se vocês acham legal ver isso aqui, mas é, aqui tá a caixa de direção que eu tava mostrando durante a aulinha, né? Ela tá aqui no carro, ela existe.
Então, dá até pra ver, né? Fica meio pesado o programa, ele tá meio devagar. Então, dependendo do que for abrir, às vezes o computador dá uma sofrida. É, é mediano. Eu não sei como é que é, tipo, outros cards. Eu nunca mexi, assim, de, tipo, uma escala grande, assim. Tem peça pra desgraça aqui, né? Se vocês forem ver. Tudo isso aqui é assembly, aí tem peça, dentro de peça, dentro de peça e não acaba mais. Mas, não sei. Mas, assim, questão de quão potente tem que ser o PC, qualquer coisa que não seja horrorosa, vai conseguir mexer pelo menos nas peças individualmente, né? Deixa eu abrir a parte da caixa aqui, que aí já começa a rodar melhor, que é menos coisa. Ó, tá vendo aqui, por exemplo, o que eu falei do grau de liberdade, né? Isso aqui é o assembly da direção, né? Tudo ficou laranja aí. Então, se eu tentasse mover ele aqui dentro, ia mover tudo isso daqui junto. Mas se eu pego aqui e abro ele separado, aí já tá. Eu já conseguiria mexer mais coisa. Então, aqui tá tudo, né? Tem a coluna, a parte do volante ali em cima, a caixa aqui embaixo. Aí deixa eu abrir a caixa aqui. Então tá vendo? É um monte de peça dentro de peça, dentro de peça. E aqui, né? Essa primeira aba aqui, ali em cima na esquerda, o, a parte amarela, aqui mostra todas as peças do carro, do assembly que eu tô mexendo, né? Então se eu vou clicando aqui, vai aparecendo em laranja o que que é cada coisa, né? E aí, no segundo, por exemplo, tem as constraints que eu tinha falado. Então, só da caixa tem tudo isso aqui. E aí dá pra ver a quantidade de coisa constante que tem aqui só pra caixa. Deixa eu abrir esse aqui pra vocês darem uma olhada. Aqui tem mais coisa ainda, né? Então dá pra ver que o porquê que vocês têm que ter atenção aos detalhes. Um errinho que vocês tiverem na hora de encaixar, de modelar a peça e meio que deixar esse negócio pra lá, na hora de encaixar aqui não vai encaixar nada. Então, por isso que é importante ter esse cuidado. E o NX não sei se é o NX, né? Mas o NX é chato com isso. Realmente, se não tiver exatamente a mesma medida, as peças não vão encaixar uma na outra. Então, aqui, por exemplo, né, tem todas as constraints. Eu vou desativar elas só para conseguir mexer, né? Que se tentar mexer assim, não vai mexer nada. Então, aqui, né, aqui tem todas as abas que eu falei, né? A parte do modeling, do drafting. Aqui em Assembly você tem a parte de adicionar componente, mover, criar constraint. Em Home tem a parte de modelagem. Então aqui eu posso vir em Move, escolher, por exemplo, sei lá, esses três aqui e pegar para mexer eles, né? Que nem eu falei, tem os jeitos diferentes de vocês moverem a peça. Esse dinâmico aqui fica mais fácil de visualizar porque meio que você vê em tempo real, né? Então dá para você escorregar aqui do jeito que você quiser. Como eu desativei as constraints, o negócio mexe livre, entra bloco dentro de bloco, o que der para fazer aqui o bagulho faz. Então, aí aqui, né, tem todas as constraints que tinha antes. Aí se eu selecionar, tem uma caixinha do lado ali, né, um quadradinho. Ali dá para ativar e desativar elas, né? Então se ativa tudo de novo, aí ele volta pro lugar. E deixa eu ver se tem alguma outra coisa legal de mostrar. Aqui no Envio, às vezes, que nem em um pedaço da apresentação, eu acho que estava transparente a caixa, né? Nesse negocinho aqui de tinta, dá para vocês virem editar a cor das peças, né? Então, por exemplo, eu clico aqui, aí dá tanto para mudar a cor, né? Ou dá para eu deixar ela transparente. E aí, às vezes fica, sei lá, por algum motivo vocês quiserem ver o negócio transparente, dá pra ver ele aqui. Sei lá, uma função interessante.
Aí por último, eu vou mostrar só um desenho técnico para vocês verem como é que é. Então eu vou abrir essa parte aqui que é tipo uma garrinha que vai na ponta da caixa. Abrir a peça não ocultar. Então, aqui tem toda a modelagem dela, né? Como é que ela é feita, todos os sketches e tal. É que nem eu tinha comentado daquela função de Ctrl W. Se vocês verem ali na esquerda, tem coisa que tá meio que cinza claro e tem coisa que tá cinza escuro. É preto, na verdade. O que tá cinza claro é o que tá oculto, né? Tipo, existe, mas só tá ocultado. Então, se eu dou Ctrl W, aparece tudo que eu consigo mostrar aqui no arquivo. E aí, por exemplo, eu posso ativar os sketches. Então, não tinha nada. Agora aqui tá aparecendo os sketches que eu usei para modelar isso aqui. Então, isso serve não só para sketch, mas para qualquer uma dessas coisas que estão listadas. Então, deixa eu entrar na parte aqui de drafting, ó. Que nem eu falei, né? Tem um application, aqui tem o desenho dentro da peça, né? Esse aqui é o arquivo steering.prt. E aqui dentro, se eu clicar em drafting, e eu vim. Tá, esse aqui tá sem desenho. Deixa eu abrir algum outro que tenha. É, acho que esse aqui tem. Então, se eu vir em application. Peraí. Aqui. Aqui eu tava na peça, né? Essa aqui é a base, o suporte da cremalheira. E aí aqui eu consigo entrar no desenho dela. Então tem tudo isso daí, né? Tem as vistas, tem vista cortada, tem cota de tudo que é jeito, raio, diâmetro, tem um desenho isométrico aqui jogado no canto, as tolerâncias na hora de fabricar a peça. Então, aí a partir disso daqui dá para vocês virem, por exemplo, exportar como um PDF. Então, deixa eu exportar para, sei lá, downloads. Hum. E aí aqui em downloads tem o desenho bonitinho. E aí isso aqui a gente usa tanto para imprimir e mandar alguém fabricar, como para provas da competição. É, Aí deixa eu mostrar só o volante aqui, que aí é diferente que tem o DXF, né? Inclusive, especificamente a parte de DXF, né, é uma parte meio que não funciona direito. Eu não sei se é porque a gente usa um NX craqueado ou não, mas se você tenta exportar um DXF, ele não. Por exemplo, aqui, eu tô com a peça salva, ela tá bonitinha, e aí eu vou tentar exportar um DXF aqui. Se eu clico aqui DXF, eu vou escolher, vou botar em downloads mesmo. Aí tá tudo selecionado certinho, aí finish. Aí, isso aqui não é nenhum vírus. Ele vai falando aí um monte de coisa. Aí foi. É que por aqui eu acho que não vai dar pra visualizar. Deixa eu exportar para um lugar do Drive. Inclusive outra coisa, né? Eu não sei se na aula de segunda falaram sobre meio que a conexão do Drive com o NX. Falaram alguma coisa disso? É, Todas as peças que a gente usa do carro, que a gente tem modelado, elas ficam salvas no Drive da equipe. E aí, para você conseguir alterar essas peças, né? Ia ser um saco muito grande você ter que baixar, alterar e fazer o upload e ficar nessa toda coisa que você quiser mudar. Então, para isso, vocês baixam um aplicativo do Google Drive para o PC, que aí ele vai permitir vocês terem todas as pastas que vocês têm uma conta. Então, por exemplo, essa aqui é a minha conta da USP, esse Matheus está aqui.
Então tem aqui meu Drive, tem as pastas da Poly, tem a pasta do IPR. E aqui é exatamente a mesma coisa que tem lá no, quando mexe no Google Chrome, tem o aplicativo do Google Drive. Então, não sei, porque eu não sei como é que funciona o Drive que a gente usa. Porque não é, tipo, de uma pessoa, então não sei como que é. Porque antes era ilimitado, né? Dava pra atacar o que você quisesse lá. Mas, é. O pessoal ainda não foi tão atrás para ver o que vai acontecer. Eu não sei se vai sumir todas as peças de um dia para o outro. Eu espero que não. Então, tem aqui tudo, né? Tem essa aqui é a parte do esse documento CPR aqui é o é de fato o drive da equipe, né? Então tem ali os FPs, curso, literatura e tudo mais. Então, deixa eu salvar em qualquer lugar do drive, só para dar para vocês verem. Você falou que esse sentido é pra né? É, Tem algum lugar do Brasil? Não. tem. Depois. Depois eu passo pra vocês. Tem um vídeo lá bonitinho, dá pra instalar. É só seguir bonitinho que instala. Então, por exemplo, aqui eu exportei o DXF, né? E foi certinho, peraí. Peraí. Deixa eu colocar qualquer outra coisa e ver se dá pra dar o erro que geralmente dá. Hum. Só esperar um pouquinho que ele tem que fazer o upload, aí não aparece na hora. É, ele tá querendo funcionar. Mas enfim, geralmente quando vocês fazem um desenho bonitinho, salvam e exporta, ele não exporta o DXF. Ele vem tipo esse negócio aqui ponto .log, você abre, é um bagulho nada a ver com nada. E aí meio que para fazer funcionar, vocês têm que fazer alguma alteração no desenho, não salvar. E aí na hora de exportar aqui como DXF, ele pergunta se quer salvar. Aí você fala que não. E aí ele consegue fazer um negocinho. Ele pisca tudo, mas não precisa se preocupar não. Eu acho que nunca. O NX não é um programa que dá problema em PC, né? Tem alguns softwares que a gente usa que dá bosta. Tipo o Abacus, que é o software de elementos finitos. Geralmente o pessoal que baixa isso aí, o PC fica uma bosta. Aí. Aí provavelmente não tá puro o negócio. Mas o NX pode ficar tranquilo que ele funciona normal. Ah, o quê? Tem que passar. Quase que eu esqueço disso aí. É, é que eu não tô com papel aqui. Alguém tem um papelzinho só pra anotar mais fácil? Pode pôr só, sei lá, um primeiro nome, sobrenome que tá bom. Não deve ter tanta gente repetida assim, né? É, Mas acho que era isso, Saulinho. Acho que deu pra dar uma visão geral de como funciona, mais ou menos. Aí isso aqui vai estar gravado, depois eu posto em algum lugar.
E aí, provavelmente eu vou tentar até o final de semana separar alguma coisinha, o tutorial do NX lá, como é que instala, para vocês tentarem se virar mesmo. Eu acho que talvez eu nem vá fazer esse PDF, para vocês de fato tentarem procurar aqui e fazer certinho. O que eu mostrei na apresentação já é meio que o grosso do que vocês precisam para conseguir fazer os assemblies, tanto adicionar as peças, montar, encaixar e fazer os desenhos. Tudo que estava meio tipo um círculozinho lá circulando, eu acho que dá para tentar se virar com aquilo. E aí, conforme for aparecendo as dúvidas, vocês podem mandar, que eu acho que vai ser o melhor para vocês se habituarem a mexer no NX. Aí é isso. É só assinar a lista todo mundo que tiver aqui. E aí vocês estão liberados. Deu quase certinho, 7 horas.